mais uma vez que sejam muito bem-vindos a esta reunião, que possamos ter um encontro que seja produtivo para nós, espiritualmente, que nos reconforte nesses momentos que estamos passando. E nós vamos iniciar, como sempre, o nosso trabalho fazendo uma prece e uma leitura. Então, iniciaremos pela leitura para ir nos harmonizando e após faremos a nossa prece. A nossa leitura de hoje, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20. E é uma mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, Paris, 1862. O título da mensagem: Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro modo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tivessem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, o Senhor, enquanto chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a obra da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorai graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicai graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que tenham buscado as recompensas dos céus. Deus procede, deste momento, ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de não usurparem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis da grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Esta mensagem do Espírito da Verdade. Então,
Depois dessa leitura, vamos nos harmonizando, fechando os nossos olhos físicos, buscando a conexão com o nosso Pai, e suplicar e agradecer. Deus Pai, de infinito amor e bondade, aqui estamos reunidos e queremos te agradecer por nos dar esta oportunidade mais uma vez, em que temos esta chance de estarmos inseridos no trabalho que busca o conhecimento das tuas leis, Pai. Que esses ensinos possam nos tocar no nosso íntimo, fazendo com que possamos mover as nossas forças no sentido de buscarmos aquilo que é melhor para o nosso espírito imortal. Os obstáculos aos quais estamos enfrentando, cada um a sua maneira. Já sabemos que são a escada para podermos avançar, se o bem soubermos enfrentá-los. Te pedimos, Pai, forças para que nós próprios possamos mover em nós os meios para buscar superar esses obstáculos. Pois bem o sabemos, Pai, que nada está desproporcional para cada um de nós. As nossas forças são compatíveis com os obstáculos com os quais temos que lidar. Queremos pedir um amparo para nossa irmã Isolete, que fará o comentário desta manhã, que ela possa ser iluminada, assistida, e que traga para nós, de uma forma simples, o entendimento da lição de hoje. E que nós possamos fazer a nossa parte, Pai, ao entendermos a lição, que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Agradecidos por mais esta oportunidade, nós damos por iniciados os trabalhos desta manhã. Que assim seja. Então nós vamos passar a palavra para nossa irmã Isolete, que fará o comentário desta manhã, o trabalho, os tempos são chegados. Um bom trabalho, minha irmã. Obrigada, irmão. Então, muito bom dia a todos os irmãos que nos acompanham através da mídia neste momento. Que sejam todos bem-vindos e que possamos ter um amanhã de trabalho em harmonia e que eu possa ser clara para que todos entendam aquilo que, pelo menos, eu pretendi dividir com os irmãos nesta manhã. E, ao preparar o trabalho, fiquei meditando e pensando no quanto nós estamos sempre sendo amparados por Deus e muitas vezes nós nem nos damos conta disso. Fiquei imaginando a nossa situação agora, neste momento, em que precisamos desse distanciamento social, que não podemos nos encontrar fisicamente, mas que podemos dispor desta ferramenta maravilhosa que nos aproxima
que permite que nós possamos nos ver, matar um pouco a saudade. E aí fiquei pensando que o quanto, principalmente aqueles já da minha geração, um pouco mais vividos, o quanto nós muitas vezes relutamos para aprender, né, a manusear esses instrumentos. E há quanto tempo nós estamos sendo preparados para este momento? Porque Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade e sabedoria, sabia que nós iríamos precisar nos utilizarmos, né, deste meio nestes momentos. E nós, quantos de nós, até pouco tempo, não tínhamos nem mesmo um celular? E hoje, nós estamos precisando correr atrás do prejuízo e aprender para não ficarmos totalmente alienados e isolados. Estamos precisando, né, aprender. E isso por nossa culpa, né? Hoje nós estamos tendo uma dificuldade em aprender a utilizar, né, esses aparelhos. E aí fiquei pensando também da facilidade que as crianças têm em manusear, né? Seja um tablet, um computador, o próprio celular. Nós vemos crianças com 2, 3 anos já manuseando um tablet aí com uma habilidade de dar inveja. E se nós prestarmos, né, atenção e se refletirmos a esse respeito, são aqueles espíritos que já estão chegando, né, à Terra preparados para esta nova modalidade, para esta nova geração mais avançada que está surgindo. Muitas vezes, quantas vezes, né, a gente até brigava com eles para saírem do computador. Hoje nós estamos aprendendo com eles, porque quando nós temos dificuldade, quem é que não recorre a um filho, a um neto, a um sobrinho, para poder tirar as suas dúvidas? Então nós precisamos meditar em tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Isso já é um sinal dos tempos, como se diz, uma preparação que Deus colocou no nosso caminho e nós não estávamos nos dando conta disso aí. Então, essa é, como eu disse, meus irmãos, é a prova de que Deus está sempre nos amparando, nunca nos deixa ao abandono. Ele nos dá as provas, as dificuldades para que nós possamos avançar no nosso crescimento moral e espiritual, mas também nos dá as condições para que nós possamos ser vencedores. Então, como falou o nosso irmão Flávio, hoje nós vamos refletir um pouquinho a respeito desse tema. Os tempos são chegados. E como ele leu lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Sabemos que estamos mergulhados num universo onde tudo está sujeito às leis divinas, que são eternas e imutáveis, e que regem, né, o nosso planeta e a todos nós. E entre essas leis, nós temos a lei do progresso. E conforme nos esclarecem os espíritos superiores, fomos criados por Deus como criaturas simples e ignorantes, sujeitas a uma perfeição relativa, que se dá de acordo com o nosso esforço para desenvolver aquelas qualidades que trazemos latentes. E Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, ofereceu-nos a morada do planeta Terra, com as condições necessárias para o nosso progresso moral e material. Nos diz a Gênese que tudo na criação divina é harmonia.
Portanto, nosso planeta, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele, o planeta, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. E sabemos, através da ciência, das transformações sofridas, pela Terra, que partiu de um lugar hostil para um ambiente salubre, capaz de se tornar a nossa morada. E ainda continua se modificando, pelos abalos sísmicos. E se nós formos ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 41, Kardec perguntou aos imortais: um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser novamente disseminada no espaço? E a resposta foi: sim, Deus renova os mundos, assim como renova os seres vivos. Então, nós sabemos que tudo está sujeito, à renovação, e até mesmo o planeta, da mesma forma que nós também estamos sujeitos às transformações, a Terra, só que é claro que num ritmo bem mais lento, do que o nosso, mas também está sujeita a transformações. Então, nós dissemos que a Terra progride moralmente através dos espíritos que a povoam. E nós sabemos que a Terra é povoada por aqueles espíritos que se encontram no mundo espiritual, mas que ainda têm um vínculo com o nosso planeta, que são os desencarnados, que aguardam um momento para a sua reencarnação novamente na Terra. Estão ainda vinculados ao nosso mundo. E os encarnados somos todos nós, que formamos a humanidade. Então, da mesma forma que observamos o nosso processo de crescimento individual, desde o nascimento, passando por várias fases, na infância, adolescência, a fase adulta, a velhice, também a humanidade evolui e alcança fases mais elevadas, de acordo com o seu amadurecimento moral e espiritual, porque a humanidade é formada por todos nós. Cada um de nós é uma célula da humanidade. E até agora, o nosso planeta tem sido para nós uma escola, onde através de provas e expiações, viemos aprimorar o nosso espírito, resgatando as nossas imperfeições. Por isso dizemos que vivemos num planeta de provas e expiações, onde somos todos espíritos em crescimento intelecto-moral, assim como aqueles que se comprometeram negativamente em relação às leis divinas. E, segundo Manuel Filomeno de Miranda, na apresentação do livro Amanhecer de uma Nova Era, essa fase de aflição teria um limite no tempo e no espaço, devendo ceder lugar a um período de renovação e de esperança, de paz e de bem-estar duradouro, que anteciparia a era da plenitude e da harmonia. Mas tudo isso vai depender do comportamento das próprias criaturas que o habitassem. Então, nós sabemos que a evolução do nosso mundo está muito ligada à nossa evolução, tanto intelectual quanto moral. E quando ouvimos
os espíritos superiores anunciarem que os novos tempos são chegados de transição para uma nova era, em que passaremos de um mundo de provas e expiações para o tão sonhado mundo de regeneração, não esperemos por milagres, nem uma mudança radical de uma hora para outra, porque nós sabemos que para passar de uma fase a outra, de um grau evolutivo ou de desenvolvimento, existe sempre um longo período de aprimoramento e de aperfeiçoamento. E assim como se dá com o nosso desenvolvimento, por exemplo, uma criança, não para passar da fase da infância até a adolescência, nós sabemos que leva, pelo mínimo, entre 12 a 14 anos. Mas isso também não se dá assim de uma hora para outra. São sinais, né, que vão aparecendo e que vão nos mostrando que aquela criança já está passando para uma nova fase, que já não é mais, né, aquela fase da criança, que já está entrando numa fase de adolescência. Mas isso se dá gradativamente. Ninguém adormece criança e acorda adolescente. Essa transição vai se dando aos poucos. E a mesma coisa, né, acontece com o nosso planeta. Ainda leva muito mais tempo para que essa fase possa se concretizar. Como nós sabemos, né, estudamos através da história, as fases da antiguidade, né, que vai passando, não passou de um momento para outro. Da era antiga, por exemplo, para a era moderna, quantos séculos se passaram para que as coisas fossem acontecendo e se desenvolvendo aos poucos. E da mesma forma, né, agora, nós estamos tendo, conforme foi anunciado, né, por Jesus, alguns indicativos de que nós estamos no final de uma era, passando para uma era mais adiantada. Mas isso é aos poucos e ninguém sabe o momento certo, uma data prevista. Ninguém pode dizer que no ano de 2030 esse processo estará concluído. Mas nós sabemos que nós estamos vivendo, né, a história, e que daqui a alguns anos os nossos sucessores vão estudar essa era, esse momento em que nós estamos passando, como nós estudamos as eras mais antigas. Mas isso é gradativamente. E para que isso aconteça, ao invés de nós olharmos, muitas vezes, esperarmos acontecimentos que possam vir de fora, nós precisamos olhar o nosso interior também, o nosso íntimo, né? E nos perguntarmos como é que nós estamos colaborando para que essa transformação aconteça. Quando nós recebemos a oportunidade da reencarnação, ao nascermos, trazemos conosco o compromisso de nos melhorar, resgatando as nossas faltas, mas também trazemos a responsabilidade de cooperar na obra do Criador, ou seja, trabalhar para melhorar as condições terrenas no seu aperfeiçoamento intelectual e moral. Como leu o nosso irmão na mensagem inicial,
nós precisamos preparar, né, a vinha para que quando o Senhor chegue, ela já esteja pronta. Então, nós precisamos dar a nossa contribuição. E segundo a Gênese, a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Mas resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem um bem-estar moral. Então, o progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase para o avanço da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Porque, enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem o homem, ele se servirá de sua inteligência, dos seus conhecimentos, para satisfazer as suas paixões e os seus interesses pessoais. Razão por que os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e os destruir. É o que nós vemos, né? Muito atualmente, pessoas com uma mente privilegiada, que sabem muito a respeito da informática, e ao invés de usarem isso para auxiliar aos demais, né, para facilitarem a vida das pessoas, pelo contrário, estão usando para darem golpes, hackearem as contas bancárias. Então, são conhecimentos que que Deus nos proporciona para que nós possamos utilizar não só para o nosso bem, mas para o bem de todos, mas que, infelizmente, ainda, como o desenvolvimento moral deixa muito a desejar, e como diz aqui, né, ainda está muito arraigado o egoísmo, o orgulho, então ainda são utilizados, né, para meios nocivos. E é isso que irá desaparecer à medida em que nós fomos nos aperfeiçoando moralmente, porque é através do conhecimento, o conhecimento intelectual, ele é importante, porque é através do conhecimento que nós vamos tendo as melhores condições de escolher entre o bem e o mal. Mas para isso é preciso que nós estejamos já preparados e predispostos ao bem. E somente o progresso moral é que pode assegurar aos homens, então, a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Muitas vezes ficamos imaginando, né, como nós sabemos que nós precisamos colaborar nas obras do Senhor, nós ficamos pensando, será que só aquelas grandes almas que fazem grandes obras de amor ao próximo é que colaboram para o desenvolvimento aqui na Terra, para o nosso desenvolvimento moral? Mas nós nos esquecemos, né, dos ensinamentos de Jesus,
quando ele nos falava que toda vez que fizéssemos algum benefício para um irmão nosso, seria a ele que estaríamos servindo. E muitas vezes, um pequeno gesto de bondade que nós praticamos pode ter uma grande repercussão. O problema é que nós ainda não temos a capacidade, né, de perceber. Mas, então, por isso, meus irmãos, nunca deixemos de aproveitar uma oportunidade de fazer o bem. E assim como nós não temos a ideia de quantos frutos podem dar uma semente lançada na terra, também não temos o alcance, né, do quanto uma boa ação pode repercutir. Não só para a pessoa a quem nós servimos, mas principalmente para nós. Porque tudo aquilo que fizermos de bem será anotado, né? A nossa ficha lá junto ao nosso Pai Criador. E muitas vezes nós achamos assim, mas o que eu posso fazer? Eu não sei qual é a missão que eu trago. Todos nós trazemos uma missão. E às vezes é uma missão bem simples. Muitas vezes é a missão que nós temos de auxiliar dentro da própria família, né? Para impulsionarmos o crescimento, despertarmos a fé nas pessoas. Tudo aquilo que nós fizermos de bem faz parte da nossa missão terrena. Jesus, na sua visão de espírito puro, conseguia enxergar algo que nos aguardava no futuro. E no seu sermão profético, segundo Mateus, no capítulo 26, alertou sobre as características que marcariam a transição da chegada de novos tempos para a humanidade, que passaríamos por momentos de grandes tribulações, de lutas e dores, mas também buscou alimentar o nosso coração de esperança e de paciência, porque após a crise, após o aguilhão da dor, todas as coisas seriam restabelecidas. E Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Edivaldo, nos diz que estamos no amanhecer de uma nova era, período em que operam as grandes revoluções pronunciadoras da transição moral por que passa nosso planeta. E para que se cumpra essa transição de adiantamento na Terra, segundo a Gênese, parte dos espíritos que aqui encarnavam não mais tornarão a encarnar. Meus irmãos, eu peço a vocês um minutinho, porque eu vou ligar a luz aqui, que o tempo está ficando muito fechado para a chuva e está ficando escuro aqui. Licença, só um momentinho. Desculpa, meus irmãos, mas isso são coisas que acontecem com a gente que ainda não está muito preparado, né? Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, para que se cumpra essa transição de adiantamento na Terra, segundo está escrito lá na Gênese, parte dos espíritos que aqui encarnavam não mais tornarão a encarnar. Então, em cada criança que nascer,
em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes poderia encarnar, virá agora um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Não que a Terra vá se constituir de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, se acham dispostos a assimilar todas as ideias progressistas e hábitos a auxiliar o movimento de regeneração. E isso me deu uma grande esperança, porque quando nós ouvimos falar que somente espíritos já depurados irão habitar a Terra, nessa fase em que ela está passando para uma fase de regeneração, a gente fica meio preocupado, né, meus irmãos? Pensando assim, será que eu vou conseguir retornar a habitar a Terra? Porque, apesar de todas as dificuldades que aqui passamos, eu tenho certeza que todos nós, todos aqueles que estão me ouvindo, querem, numa nova encarnação, voltarem a residir aqui na nossa querida terrinha. Mas isso aí, então, já é uma esperança para nós. Ainda está em tempo, vamos procurar nos melhorar cada vez mais. Mas nós, principalmente nós que temos esse privilégio de fazermos parte dessa doutrina de amor, que é o Espiritismo, nós, pelo menos, já temos essa propensão ao bem, né? Estamos sempre pensando em procurar uma maneira de auxiliarmos, de ajudarmos aos outros. Já não pensamos mais em fazer mal e nem em prejudicar ninguém. Então, nós temos, né? Temos sim uma grande chance de retornarmos aqui numa próxima encarnação. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz o seguinte: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E assim, aos poucos, vai surgindo um mundo novo, onde o caráter, os costumes, os usos, tudo está mudando. E à medida que vão surgindo novos homens regenerados, novas ideias desabrocham, enquanto as outras desaparecem com a geração que vai se extinguindo. Porque nós sabemos, né, que ainda tem muitas pessoas com ideias negativas que habitam o nosso planeta. Mas, à medida que eles forem retornando ao mundo espiritual, se eles não mudarem a sua atitude, eles não terão mais a chance de retornarem, né, a reencarnar na Terra. E se nós prestarmos atenção ao nosso redor, veremos quantas coisas, né, já estão acontecendo. Quantos gestos de pessoas que denotam o caráter de espíritos de uma compreensão bastante adiantada. Como agora mesmo nós vemos crianças oferecendo o conteúdo dos seus cofrinhos para auxiliarem os hospitais. Imagine, né? A criança que já pela sua natureza é um pouquinho, né, mais apegado às coisas materiais, pois nós vemos, né, crianças na tenra idade abrindo mão dos seus cofrinhos, daquelas moedinhas que eles vão juntando através do tempo, muitas vezes pensando em comprar alguma coisa que eles gostam, eles estão abrindo mão para auxiliarem os hospitais. Que gesto bonito, né?
E ainda esta semana, os irmãos devem ter visto também, passou uma reportagem no Jornal do Almoço a respeito de um jovem lá de São Leopoldo, um moço com, me parece que 20 anos, ou 20 e poucos anos, cujos pais faleceram pela Covid, né? Vítimas do vírus do Covid. E esse moço que morava ainda com os pais, era apenas ele e os pais. Então ele, ao ficar sozinho, o que ele fez? Se empenhou em uma campanha para auxiliar, né, o Hospital Centenário, que é um hospital pequeno, que estava precisando de ajuda. Imaginem só o espírito evoluído deste moço, que poderia ter se revoltado, né? De repente, por aquela perda. Não, ele procurou disso aí tirar uma lição. E como ele presenciou as dificuldades e as necessidades que o hospital precisava, ele convocou os amigos para fazer uma campanha em auxílio ao hospital, pensando no bem-estar dos outros pacientes que lá estavam. Então, esta é a nova geração que está surgindo. Vemos também, né, os profissionais de saúde, os profissionais da saúde que muitas vezes chegam a abandonar a própria família para irem cuidar dos pacientes nos hospitais. Quantos que ficam longe até dos filhos pequenos, mas estão lá doando, né, se doando em benefício dos pacientes que estão em situações tão graves nos hospitais. Então, meus irmãos, é preciso que a gente tenha esse olhar e possa compreender que realmente nós estamos convivendo com uma geração especial que está dando este impulso para que o nosso planeta possa realmente se tornar um planeta de regeneração. Estes são os sinais que nós devemos prestar atenção. E precisamos também estar alinhados, né, com o código moral da nova humanidade, restabelecer os ensinos do Cristo no seu verdadeiro sentido, dissipar as trevas da ignorância humana, que ainda não se reconhece como seres imortais, dissipar as trevas do egoísmo, do ter para si, sem se dar conta de que a felicidade, que a verdadeira felicidade está em servir o outro. Sabemos que a tarefa não é fácil, mas sigamos em frente, escudados pelos espíritos evoluídos, procedentes de outras dimensões, que, segundo o Manuel Filomeno, descem às sombras da terra, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuírem em benefício de seus irmãos da retaguarda, no grande e decisivo momento em que poderão ascender a outros planos para fruírem as bênçãos da harmonia cósmica. E finalizo com uma fala do expositor Arthur Valadares, que eu gosto muito das exposições doutrinárias dele, que diz o seguinte: o fim dos antigos tempos e o marco dos novos tempos será quando o Evangelho tiver alcançado todas as nações, todos os povos, todos os corações. Em outras palavras, quando a essência do Evangelho, a essência do amor, da humildade, da bondade, alcançar a todos os corações. Então, estaremos chegando ao fim dos tempos e início e pronúncio de novos tempos.
Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, com uma semana de muita saúde, de muita serenidade e de muita fé, sempre confiantes no amparo do nosso Pai, de bondade e de amor, que nunca nos desampara. Que assim seja. Obrigado, Isolete, pelo teu trabalho, pelo teu estudo, trazendo para nós essas colocações tão importantes, fazendo com que repensemos ou pensemos de uma maneira mais confiante, né, nos nossos compromissos verdadeiros, que são os do Espírito. Muito obrigado. Que Deus te ampare sempre. Continues a trazer para nós essas belas reflexões. Nós queremos avisar a todos que esta exposição será reprisada na próxima quinta-feira, às 20 horas. Nós, então, vamos encerrar esse nosso trabalho fazendo a nossa prece final, onde convidamos mais uma vez a todos que possamos nos concentrar neste momento, buscando essas vibrações superiores e agradecer. Mestre Jesus, obrigado por este encontro. Somos gratos pelo amparo, pela proteção, pela inspiração que recebemos no nosso dia a dia. E muitas das vezes não nos damos conta. Nós queremos demonstrar a nossa confiança em Deus, o nosso Pai, fazendo a nossa parte melhor, buscando o nosso esforço íntimo, para que possamos auxiliar os benfeitores amigos que nos amparam, que nos cercam, nessa tarefa de iluminar este planeta, que possamos elevar neste momento nossas orações, um feixe, se unindo com outros feixes de oração, que a espiritualidade benfeitora possa diluir, dissipar essas nuvens escuras que cercam o nosso planeta, dissipando a sombra, fazendo com que a luz penetre com mais facilidade, nos trazendo o alívio, o conforto, o esclarecimento, para que possamos seguir cada vez mais confiantes. Agradecemos ao patrão da nossa casa, Dr. Oscar Pitani, e sua equipe de trabalhadores incansáveis que nos assistem diariamente. Obrigado. Que possamos ter uma semana abençoada na paz de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado.